Amém? Tranquilos? Depende. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Alguém duvida disso? Deus é bom em todo o tempo. O que atrapalha são as nossas escolhas. O que atrapalha é acharmos que, independente da decisão que nós tomamos na nossa vida, o Senhor irá abençoar. Amém? O complicado é fazer as coisas sem consultar o nosso Deus e achar que mesmo assim Ele vai estar à frente. Eu creio que muitos aqui têm experiências disso que eu estou falando, inclusive esse que vos fala. E algo que Deus tem me falado muito nesses dias é sobre fidelidade. E aí eu comecei a pensar de um modo diferente daquilo que Deus estava falando comigo. Eu comecei a pensar e a meditar na fidelidade da igreja para com Deus. Mas o Senhor, Ele me mostrou que não era sobre isso que Ele estava falando comigo. Ele estava me falando da fidelidade dEle conosco. Porque perfeição só existe nele. E vamos combinar aqui uma fidelidade 100% só dele. Amém? Ou eu estou falando bobice, que nem diz o nosso amigo. O Senhor, quando Ele criou todas as coisas, se você abre lá em Gênesis, vamos abrir em Gênesis. Não estava programado, mas aqui a gente não programa nada. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu já agradeci lá no nosso grupo do WhatsApp, mas eu quero agradecer à igreja pelo presente que vocês me deram. A Bíblia de estudo do Spurgeon. Benção demais, irmãos. Estou me convertendo. Deixa eu achar aqui, tá, irmãos? É capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, e deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros nos firmamentos dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar do dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e o colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, sendo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Amém, queridos? Qual a necessidade de Deus de criar todas essas coisas, irmãos? Se não para nós, se não para o homem, a excelência da sua criação. Porque se nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos a excelência da criação de Deus, irmãos. Nós podemos ver a fidelidade de Deus aqui, porque o homem foi a última coisa que ele colocou que ele trouxe, que ele criou. Ele criou todas as coisas para que o homem pudesse viver de uma forma digna e uma boa vida. Pois Adão só precisava colocar nomes na criação, tudo estava sujeito a ele. Deus, ele prepara todas as coisas. O que eu creio que a igreja ainda não abriu os seus olhos foi para a fidelidade que Deus tem para conosco. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus que zela por nós, um Deus que ama até mesmo aquele que não crê nele. Que Deus, de todas as formas, Ele tenta nos abrir os olhos para que nós possamos ver a sua fidelidade, para que isso nos contagie e nos constranja, para que nós possamos ser seus imitadores. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A fidelidade de Deus, irmãos, é algo tremendo. Fidelidade, se você procurar
O que quer dizer fidelidade? É uma constância nos compromissos assumido com outra pessoa. É a constância nos compromissos assumidos com alguma pessoa. Deus, ele assumiu um compromisso conosco. Deus, ele assumiu um compromisso com Adão, o colocou naquele lugar e o instruiu, e vinha na virada do dia para ter com ele. Ele tinha esse compromisso de estar com ele. Aí nos leva a Mateus 28, onde Jesus, antes de partir, ele disse: estarei convosco todos os dias. Irmãos, ele não disse: estarei com a igreja da placa tal, com a igreja da placa A, B, C, D. Ele não falou isso. Ele disse que estaria conosco, que estaria com aqueles que o receberam. Ele estaria com aqueles que entregaram o seu coração e a sua vida para Ele. E até mesmo, irmãos, a fidelidade de Deus, ela é tão grande que Ele está com aquele que tem um certo entendimento, mas ainda não conseguiu abrir os seus olhos. Pois ele disse para nós que Ele deixaria o Espírito Santo para que nos convencesse da justiça, do juízo e do pecado. Se nós que já entregamos a nossa vida para Ele, nós já fomos convencidos da justiça, do juízo e do pecado, amém? Então, o Espírito Santo, ele vem sobre as pessoas. Ele mostra para aquele que não está aqui dentro, vamos dizer assim, aquele que não está dentro do contexto da igreja, ele revela um Deus. Mas nós sabemos que há uma escolha. Muitos falam no livre-arbítrio, na escolha. Livre-arbítrio só leva a pessoa para o inferno, irmãos. Aquele que conheceu Jesus não tem mais escolha. Ele já fez a sua escolha. A escolha é Jesus. Não há para onde ir. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna, a revelação do Espírito Santo através da vida de Pedro? Para onde nós vamos? Deus, para onde eu vou? Se a única pessoa que tem tamanha fidelidade é o Senhor. Para onde nós vamos, irmãos? O marido trai, a esposa trai, o filho trai, o amigo trai. E quando eu falo em traição, eu não falo somente em adultério. Eu falo em falta de honestidade. Mas Deus é o único que não trai, irmãos. O problema é que nós fizemos algumas coisas, nós planejamos algumas coisas, e até mesmo no andamento da igreja. E quando eu falo igreja, entenda a igreja do Senhor. Não é somente aqui o IJC, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela faz planos, estratégias. Ela bota a mão na cabeça e tem revelações que não condiz com aquilo que Deus escreveu, que deixou na sua palavra. E quer que o Senhor abençoe. Nós fizemos planos e vamos adiante sem consultar a Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele é tão fiel que muitas vezes ele nos para, nos faz voltar e começar da onde Ele quer que a gente comece e do jeito que Ele tem para nós. Isso é fidelidade, irmãos. Amém? Abra em Filipenses 1:6.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estou plenamente certo que aquele que começou. Será que a obra que nós estamos caminhando, quando eu falo obra, eu falo em vida, será que a tua vida, porque tu é uma obra de Deus, será que a tua vida, ela foi iniciada por Deus? Será que a tua caminhada com Cristo condiz com a palavra? Se Ele falou que vai completar, irmãos, Ele vai completar. Amém? Porque Ele é fiel. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que volte atrás. Deus é fiel, irmãos. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Agora, se fizermos planos e executarmos do nosso jeito, por que culpar a Deus? Por que questionar a Deus o porquê que estão acontecendo algumas coisas? Se nós não somos fiéis à sua palavra. Se Ele começou, Ele vai acabar. Ele não tem culpa, Ele não tem parte em coisas que nós fizemos que estão fora dos planos dEle para nós. Eu tenho um projeto e outra pessoa vem e executa aquele projeto de uma forma diferente daquilo que eu projetei, ele não vai dar certo. Deus, Ele tem um projeto para a sua igreja, Ele tem um projeto para as nossas vidas. Agora, se nós saímos desse projeto, se nós fizermos algumas alterações, as coisas não vão dar certo. As coisas, por que muitas vezes as coisas não se encaixam em nossa vida? Não é pela falta de fidelidade de Deus, pela falta de amor. Não, é pela falta de conhecimento, pela teimosia, pelo pecado, pelo gosto do pecado, pelo gosto que a carne tem pelo pecado, porque nós ainda não matamos a nossa carne. Nós ainda continuamos a viver de um jeito que nós queremos, que não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sei que passa na cabeça de muitos, mas é muito difícil. Irmãos, ninguém disse que era fácil. Jesus, Ele disse: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e venha. É difícil, irmãos. Renúncia é difícil, irmãos. Renúncia é muito difícil. Principalmente renunciar quando tudo está dando certo. Quando você não tem problema financeiro, você não tem problema de saúde, quando você olha para sua casa e parece estar tudo bem, aí é muito difícil renunciar, porque Deus está me abençoando. O que é bênção para nós, irmãos? É ter dinheiro, é ter saúde? É bênção, mas depende da forma que isso veio, da forma que essa suposta bênção chegou até nós. Renunciar a algumas coisas, irmãos, quando tudo está bem é difícil. Quando você tem dinheiro, quando tudo está bem na sua casa, quando está tudo tranquilo na sua vida, você vai para a praia, você viaja, você come, se veste da melhor forma possível. Você não lembra de quem não tem dinheiro para comer, você não lembra da viúva, do órfão, do necessitado. Agora, irmãos, quando o cão pega, e eu vou dizer, eu falei bobagem, não é nem o cão, quando nós mesmos caímos pelas nossas atitudes, porque nem tudo é culpa do sete pele, nem tudo é culpa do capeta. Nós gostamos de colocar a culpa no diabo, mas muitas vezes são as nossas escolhas que nos levam. Nós escolhemos por ele, irmãos. Nós escolhemos fazer as coisas que ele sopra em nossos ouvidos. Aí quando você está mal de grana,
Você não pode viver aquela vida regalada. Aí é culto de oração, é culto de jejum, é culto domingo, é culto sábado, é feira, está na oração. Aí as coisas começam a mudar. E aí você já não vem mais no culto, você já não vem mais na oração. Porque a fidelidade de Deus através da sua igreja, irmãos, fidelidade de Deus para se manifestar através da sua igreja é amar ao próximo como a ti mesmo. Você que não comparece, já vou dar uma puxão de orelha em vocês, que não comparece à reunião de oração na quinta-feira, você é um egoísta, irmão. Ai, pastor, mas eu faço isso, faço aquilo. Tem muitos que não fazem. Nós não nos reunimos aqui, irmãos. Quinta-feira estava uma bênção. Toda quinta é uma bênção. Mas nós nos reunimos aqui não é para pedir coisas, irmãos. Nós estamos orando pelo nosso próximo. E onde é que você está, irmão? Que fidelidade que você demonstra para as pessoas? Que fidelidade as pessoas veem na tua vida? A palavra de Deus. Deus, ele é fiel para terminar, irmãos, aquilo que ele começou. Mas em 2 Timóteo capítulo 2, abrem. Quando eu cheguei aqui, irmãos, e Deus falou comigo num culto, que eu não me lembro mais quanto tempo faz, que eu disse assim, irmãos, Deus nos chamou para nos reunirmos na quinta-feira para orar pela ovelha perdida. Quem lembra? Irmãos, foi sapatinho de fogo e aleluia, glória a Deus. Deus falou, vamos vir. Na primeira reunião tinha acho que uns 15, 20 irmãos. Na segunda tinha 3, 4. Não é uma igreja fiel, uma igreja empolgada, irmãos. E de empolgados o inferno está cheio. Nós nos empolgamos aqui no domingo de manhã. É como diz, eu não lembro quem é que falou uma vez, que a igreja domingo no culto é um leão. Aí na segunda-feira já é um cordeiro. Se é que dá para chamar de cordeiro, né? A empolgação, irmãos, cristianismo, Bíblia, Evangelho não é empolgação, é vida. É transformação de vida. Nós somos empolgados, irmãos. Se eu chegar aqui agora e conclamar a igreja, irmãos, nós vamos jejuar por isso, por aquilo. Todo mundo, glória a Deus, aleluia, vão dar nome. E se eu disser que vai ter um culto de jejum aqui para nós iniciarmos a campanha, vem o número de pessoas. Aí no domingo ela já não vem porque ela veio no culto da quinta. Aí ela já não vem mais quinta porque quinta tem não sei o quê. Nós não entendemos nada, irmãos. Nós não entendemos nada. Nós não conseguimos ser fiel à palavra do Senhor, irmãos. Nós somos egoístas. Egoístas motivados, empolgados. A igreja do Senhor com empolgação, ela não vai a lugar nenhum. Você não contagia ninguém, irmãos. Você não consegue trazer uma pessoa para Jesus Cristo com empolgação. Porque a empolgação ela acaba no primeiro problema. Na primeira dificuldade a empolgação acaba, irmãos. Agora quando você leva uma palavra verdadeira, a palavra fiel, quando você leva o amor de Cristo, quando você diz para aquela pessoa que Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados,
e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai voltar para buscar aqueles que permanecem nele e na sua palavra, e que há um Espírito Santo, que há o Espírito de Deus que vem e nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós conhecemos a sua palavra e nós tiramos as dúvidas das pessoas através da palavra, não daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, mas daquilo que está escrito, naquilo que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. É isso que transforma a vida das pessoas. Não é você sair empolgado daqui. Não é isso que vai, não é isso que vai fazer as pessoas olhar para você e ver assim: esse cara tem uma vida diferente. Ah, mas eu estou com um problema ali, Irmãos, problema vamos ter sempre. Ai, pastor, amaldiçoou a igreja. Problemas teremos, irmãos. Dificuldades vão aparecer. Mas aquele que começou a boa obra, você quer acabar os teus dias milionário ou salvo? É só um exemplo, tá, irmãos? Não, o dinheiro, ele é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, diz a palavra. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Mas eu falo no dinheiro porque nós nos esforçamos tanto e fazemos algumas coisas para obter essa riqueza, que não valerá nada quando a trombeta soar, irmãos. Nós guardamos tantas coisas e falamos tantas coisas que não vão nos levar aos céus. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, é só Ele, irmãos. Não é o que eu acho, o que eu penso e no que eu me emociono. É a Bíblia. É a Bíblia, é o arrependimento, é olhar e ver assim: eu estou errado, eu preciso mudar. É renunciar, irmãos, até mesmo aquilo que é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo está aqui, irmãos. Deus, Ele é fiel. De Gênesis a Apocalipse, Deus é fiel em Gênesis, Ele monta tudo e depois vai lá e coloca o homem. Ele não colocou o homem para passar trabalho e ter que fazer todas as coisas. Não, Deus fez por ele, fez todas as coisas e botou o homem lá. Aí o resto vocês sabem. O tamanho da caca que foi feito por não obedecer, por não renunciar. Depois Deus continuou e levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. E onde é que foi a fidelidade do povo? No bezerro. E Deus continua. Você acha que Davi venceu o gigante, irmãos? Confiando o quê? Nas pedrinhas, nas 5 pedrinhas? Não, ele confiou em Deus, na fidelidade. Quem és tu, incircunciso? Eu vou contra ti pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus de Israel. Não foi pelas pedras, irmão. Foi pela fidelidade que ele conhecia que Deus tinha. Por isso, quando os gigantes se levantam na nossa vida, irmãos, e nós não vamos para cima, é porque nós não cremos na fidelidade de Deus. Porque nós não conhecemos a Deus. Davi conhecia a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que se ele se levantasse e fosse contra aquele gigante que estava indo, afrontando a Deus e ao seu povo, o Deus de Israel estaria com ele. Sabe por que nós retrocedemos em algumas coisas na nossa vida, irmãos? Quando nós nos submetemos ao pecado, achando que fazendo alguma coisa errada, dando um jeitinho, as coisas lá na frente vão se encaixar e vai dar tudo certo, porque nós não cremos na fidelidade de Deus.
Sabe por que tu não oferta? Porque tu não crê na fidelidade de Deus. Sabe por que as pessoas passam por ti e tu não fala de Jesus por elas? Porque tu tem medo de passar vergonha. Porque tu não crê na fidelidade de Deus. Por que tu não bota a mão num morto? Porque tu não crê na fidelidade de Deus. Por que tu não vai no hospital e não declara a cura e não bota a mão sobre as pessoas que estão ali morrendo? Porque tu não crê na fidelidade de Deus. Ah, mas se Deus não fizer, pastor... Se Deus não fizer, Ele não fez, irmãos, mas Ele continua sendo Deus, mas você não crê na fidelidade de Deus. Nós não cremos, irmãos. Nós não somos ousados. Nós não somos ousados, nós não somos tementes. Nós somos empolgados. Segunda Timóteo, né? 2. Essa água é do bebedor? Quem é que serviu? Ah? Mas é do bebedorzinho ali. Muito boa. Acharam que eu ia falar mal, né? Aí ninguém fala. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Amém? Fiel é esta palavra. O que a palavra é, irmãos? Fiel vem do quê? Hã? Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, com essa palavra nós podíamos ir embora agora, irmãos, e nos converter. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Perseverar, irmãos, é como eu disse, os problemas vão existir sempre, irmãos, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos crer. Vou procurar aqui o que quer dizer perseverar, irmãos. Pastor Google está sempre a postos. Continuar, de alguma forma ou maneira, ficar, permanecer, persistir. Será que nós persistimos em meio às lutas? Será que o que é mais importante para nós, irmãos? É estar com Jesus ou fazer algumas coisas para que, entre aspas, as coisas aconteçam aqui nessa terra? O que é melhor? Como que a igreja vive, irmãos? A igreja vive para o hoje? Irmãos, eu vivo para o amanhã, irmãos. Olha o que nós cantamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, irmãos. E Ele não está falando que amanhã vai ser a segunda da vitória, irmãos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores. É que o nosso galardão não está aqui, irmãos. Por que a igreja vive, irmãos? Pelo que a igreja vive? É
pelo hoje. A igreja precisa viver pelo amanhã, irmãos. E o amanhã é a volta dele. O amanhã é estar pronto para ser arrebatado aos céus. É para isso que nós vivemos, irmãos, e para falar do seu amor e falar desse grande dia, grande e terrível dia do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. A fidelidade de Deus através da sua igreja é essa, irmãos. Deus, ele confiou a nós. Os anjos queriam isso, mas ia ficar muito fácil. Imagina chegar o anjo lá no rancho, Sumaia. Quem é que não vai se converter, irmãos? O anjo chega no rancho assustando o gado. Profetiza, filho do homem. Amém? Todo o rebanho sai correndo. Ia ser muito fácil, irmãos, mas Deus não, vou deixar o homem. Cara, e Deus conhece o homem. Isso é que é mais louco. Mas ele sabe. Ele conhece no meio da multidão os seus. Oh, Jesus. E os seus ele não abandona, irmãos. Não importa, não importa. Não importa, não importa, irmãos, ele está conosco. Ele está conosco. Porque ele é fiel, irmãos. Não podemos esquecer isso. A fidelidade dele tem que nos contagiar, irmãos. Ele é fiel, ele vai estar conosco todos os dias. Nós precisamos fazer como Davi, ir contra os gigantes em nome do Senhor, em nome do Deus de Israel. Tamanha fidelidade, vamos participar da ceia daqui a pouco. Façam isso em memória de... Lembrem da aliança que eu tenho com vocês, da aliança que não pode ser quebrada, irmãos. O Senhor não quebra a aliança que Ele tem conosco. O Senhor não quebra, irmãos. O Senhor não volta atrás. O Senhor não mente. Quando Ele diz que se você entregar o teu coração a Ele, Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar, irmãos. Ele vai cuidar. Só confie. Faça o que é correto. E aquilo que você acha que você ainda está... Não, mas isso não podia acontecer porque eu me entreguei para Deus. Deus, às vezes, Ele faz algumas coisas em nossas vidas, irmãos, que a gente não entende. Às vezes Ele não dá, Ele tira. Quando Deus tira, Ele está dando. O Evangelho é louco, irmãos. Quando Ele tira, irmãos, é porque Ele está fazendo alguma coisa conosco. Ele está abrindo os nossos olhos, Ele está abrindo os nossos ouvidos. Jesus disse diversas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus é fiel, irmãos. Ele cria o homem, Ele coloca o homem no lugar onde estava tudo pronto. Depois Ele passa um tempo livrando, mandando mensagens através de profetas, juízes, reis, tirando o homem, sempre guiando o homem para Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí lá no final Ele manda o seu Filho Jesus para que morresse por nós, para que pagasse pelos nossos pecados, que nós não teríamos condições, irmãos. Mas o sangue do Cordeiro sem mácula verteu naquela cruz. O sangue nos purificou dos pecados. Esse sangue que nos purificou, irmãos, e puro que somos, não vamos nos voltar ao lodo. É impossível conceber que alguém
que está em Cristo volte a fazer algumas coisas, irmãos. Nós precisamos estar cientes que nós somos de Jesus, que o sangue tem poder. E depois em Apocalipse ele nos mostra, em Mateus ele nos mostra que ele está conosco e que ele vai voltar. Vou preparar moradas e vou voltar. Mateus ele fala que vai ficar conosco, ele fala que ele vai ir, mas vai voltar, que vai preparar um lugar para nós. E Apocalipse aponta todo para a sua volta. Fidelidade, irmãos. A fidelidade de Deus, ela está de capa a capa nesse livro. Tudo que ele faz aqui, irmãos, é fiel. Tudo que ele faz é fiel. Tudo que ele faz, ele aponta por um ser pecador que somos nós, dizendo: vem, filho meu, eu estou aqui, vamos que vai dar certo, vai dar certo. Mas muitas vezes ele encontra, como eu disse, um povo empolgado, irmãos. Um povo que se empolga domingo, mas na segunda a palavra de domingo já não tem mais força. A nossa vida com ele é domingo. Talvez na leitura de Gênesis que nós fizemos hoje, um capítulo inteiro, talvez você não tenha lido isso na semana. Talvez você não tenha lido 3 versículos na semana. Quem lembra dos versículos que eu boto ali todo dia? Você medita naquilo, irmãos? Ou você acha que eu boto aquilo ali só para dar um bom dia? Vou botar um versículo. Esses dias eu recebo, eu tenho muitos amigos pastores, né? E vários mandam assim, né? Palavras, né? E aí eu comecei a notar que tinha 2 que mandavam sempre a mesma palavra. Sabe? Aí eu pensei assim, vamos ver quem mandou primeiro. Quem mandar primeiro é o autor. Quem for o segundo é a cópia. Mas daí Deus, na sua infinita sabedoria, veio e me deu no meio, né? Ele disse assim: tá, mas não é a minha palavra? Aí sabe o que eu notei, irmãos? Que depois que Deus falou isso comigo, não repetiu mais. Era para mim ler, né? As palavras, era para mim aquilo ali. Não repetiu mais, irmãos. E eu vou dizer para vocês, são 2 homens assim, ó, homens de Deus mesmo, que eu conheço, e são homens de Deus mesmo. Não é aquela coisa assim, vou copiar o irmão, tô com preguiça hoje, vou copiar. Mas, né, a gente já vem com aquele, o pastor lá, tá copiando o outro pastor. Pecador, raça de víboras. Por que a gente não atenta para aquilo que é bom, irmãos? Por que eu tive logo que pensar já que o cara estava com preguiça e não fazia o troço? Por que a gente não pode olhar com bons olhos? Deus quer falar comigo através dessas palavras. Por que eu não me atentei àquilo ali, eu não li mais vezes, eu não orei em cima daquilo ali? Por que eu já fui logo julgando? Porque essa é a nossa natureza, irmãos. Pecaminosa. E muitas vezes nós deixamos vir à tona. Amém, queridos? Vamos participar da ceia. Mas faça uma reflexão antes disso, nós vamos adorar a Deus. Sobre sua fidelidade. Irmãos, não tema, não tema. Jesus é conosco.
Obrigado pelo seu amém. Jesus está conosco, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o jeito que Ele trabalha. Lembra quando Jesus disse para Pedro que ele ia ter que passar por várias provações, por vários martírios, ia morrer? O que Pedro disse para ele? Não, Senhor, tu não vai. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro, ele não entendia as coisas que estavam acontecendo. E assim somos nós. Muitas vezes nós não entendemos, e nós até repreendemos algumas coisas que Deus quer fazer. Vamos adorar o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. Fidelidade essa, Senhor, recheada de amor, de perdão. Muito obrigado, Jesus. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, Deus. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a sua fidelidade. Se morremos com Ele, viveremos com Ele. Amém? Adore a Deus. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu, Senhor. Quero ser como Tu, Senhor. Eu quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Aleluia! Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Aleluia! Enquanto adoramos o nosso Deus, você pode sair e pegar aqui o pão, o cálice. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Abençoamos esses alimentos, Pai. Oh, Jesus, abençoa, Deus. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Aleluia. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu,
morto. Bendito Deus.